Até 2014, o mutismo seletivo era considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. A partir de 2014, com o advento do DSM-5, que é o nosso manual de diagnósticos, é que ele passa para o grupo dos transtornos de ansiedade, por conta da sua fisiopatologia, da sua patogenia, da sua resposta ao tratamento e das suas peculiaridades e especificidades relacionadas ao grupo dos transtornos de ansiedade. Isso gera muita confusão com o autismo. O TEA, o transtorno do espectro autista, ele está dentro da categoria do neurodesenvolvimento. E aqui a gente não está querendo dizer para vocês que mutismo seletivo e autismo não podem coexistir. Muito pelo contrário. Isso é muito comum, inclusive, na nossa prática clínica. Nós temos como hábito, inclusive, tratar essas crianças mutistas, autistas, mas com o mutismo coexistindo, em terapia cognitivo-comportamental. E o que a gente está querendo falar aqui para vocês? Que são terapias voltadas para a exposição gradual. Como o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade e ele é tratado desta forma, para a gente poder fazer um diagnóstico de coexistência desses dois transtornos, a gente precisa estudar profundamente a história clínica dessa criança, porque a gente precisa ver traços do TEA, A base de prejuízo do TEA é a interação social, são os prejuízos na comunicação social, e essa criança precisa também ter prejuízos da parte B. O que a gente está querendo falar aqui? Dentro do DSM-5, para o diagnóstico do TEA, a gente tem prejuízos da classe A, que é a interação e comunicação social, e prejuízos da classe B, que são os interesses restritos. E essa criança precisa ter essa manifestação clínica desde a primeira infância, Não é algo que isso vai aparecer com 4 ou com 5 anos. Essa sintomatologia, ela tem que estar ali presente desde a primeira infância, Esses sinais, esses sintomas, eles precisam estar presentes desde a primeira infância. E, Fran, e o mutismo seletivo? Onde é que ele entra nisso? Ele entra quando essa criança, apesar de ter todos os sintomas do TEA, inclusive a linguagem preservada, ele começa a emudecer dentro do contexto escolar. Ou seja, uma criança pode ter essas duas patologias de forma comórbida, ou seja, ao mesmo tempo. E isso não é infrequente não, Fran? Não. A gente encontra muitas crianças, mas para isso, essas crianças precisam preencher os critérios para autismo e os critérios para mutismo seletivo. Lembrando que o critério de linguagem verbal precisa estar preservado. Ou seja, um autista nível 2 ou nível 3 talvez nunca seja um mutista seletivo. Portanto, é muito importante que essa avaliação seja bem feita. Aliás, quando a gente pega uma criança, a gente tem que destrinchar aquela criança, porque geralmente os transtornos de ansiedade, eles vêm com outras patologias ali associadas. Então é sempre muito importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, porque a conduta terapêutica é diferente e o resultado final também é diferente. E confunde mesmo, Confunde porque o próprio mutismo seletivo, ele traz algumas peculiaridades do TEA. Uma certa seletividade alimentar, questões sensoriais, Muito afetadas. Então, a gente tem a seletividade alimentar, a gente tem um processamento auditivo comprometido, a gente tem algumas questões táteis, e é por isso justamente que por muito tempo o mutismo foi confundido com autismo. Então, é como a Natasha falou, a gente precisa mergulhar na história dessa criança e também na história dos pais, porque pode ser que ali dentro daquele contexto tenha essa linha genética que vai ajudar a gente bastante a fechar um diagnóstico de coexistência do mutismo com o autismo, ou fechar de fato o que é TEA e o que é mutismo seletivo.